sequência o assunto que nós já estamos tratando há alguns meses. Não se torne vítima dos seus olhos. Então é importante para que nós, a cada dia, não se iluda com aquilo que está diante dos nossos olhos, mas que nós possamos contemplar a grandeza, a glória de Deus, a fim de que a gente consiga enxergar as coisas da forma que elas são exatamente. O Salmo 73, o salmista Davi começou a olhar a prosperidade do ímpio e ele disse: quando passei a contemplar a prosperidade do ímpio e a forma como eles viviam, então os meus pés quase se desviaram. Então, quando entrei na casa do Senhor, entendi o fim deles, ou seja, ele passou a ver da forma certa, da forma correta, ele passou a ver como Deus quer que nós vejamos as coisas da forma correta. Porque nem tudo que está diante dos nossos olhos é aquilo que está diante dos nossos olhos. E hoje nós vamos falar, dentro desse contexto, sobre a excelência do caminho que devemos seguir. Vamos ler na primeira carta do apóstolo São Paulo, o capítulo é o 13. Não é? Todos conhecem o capítulo 13 de 1 Coríntios, quando fala do amor. E a Bíblia chama esta palavra amor de caminho excelente. 13 da primeira carta aos Coríntios diz assim: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. E ele continua dizendo: ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retina. Amém? Amém. Então Paulo, ele mostra aqui que o caminho que devemos tomar é o caminho, diz o texto sagrado, muito mais excelente. E diante disso, eu quero dizer uma coisa aqui que pode até você não concordar, é o seu direito, não é? Mas dentro desse contexto do que nós iremos falar, é importante que você ouça bem para entender o que irei falar, não é? E uma das coisas que nós vamos tratar nesta noite, dentro desse contexto, é que o assunto, o amor, o que sustenta um casamento não é o amor. Eu vou repetir a frase. O que sustenta um casamento não é o amor. E você vai entender no decorrer da mensagem, você entender que não é apenas amor. Por quê, pastor? Porque o nosso amor, ele precisa ser alimentado. Não é como o amor de Deus.
O amor de Deus por mim, por você, por nós, ele não muda, ele é imutável. Se você pecou hoje, ele continua te amando. Se você não errou, ele continua te amando. Se você falhou, ele continua te amando, sem aumentar nem diminuir, da mesma forma. O amor de Deus, ele é inalterável. Agora, o nosso amor, a gente precisa trabalhar ele, não é? Por isso que o apóstolo Paulo diz que é um caminho muito excelente. Quando você opta por este caminho, você vai entender o que é a excelência do amor. Amém? A palavra de Deus nos ensina que o caminho do amor é o caminho da excelência. E a gente pode verificar isso no capítulo 5, verso 13 de Gálatas, né? Tudo tem que estar baseado na Escritura. No capítulo 5, verso 13 de Gálatas. Veja o que é que o apóstolo Paulo continua nos dizendo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear as obras da carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante amor. Então você entende aí que o caminho do amor é servir. Eu amo, mas não serve, então você não ama. Porque quem ama serve. Quem ama socorre. Quem ama abençoa. Quem ama nutre esperança. Porque amar é servir. E nós servimos a Deus servindo o próximo. Então, a gente entende que o caminho do amor é um caminho de serviço. Na mesma carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6, verso 2, veja o que Paulo diz. Levai as cargas uns e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Um novo mandamento vos dou, que vos amei. Então você percebe que a palavra de Deus nos ensina que amar é servir. Não tem como você dizer que ama e não serve. Amar é serviço, é entrega, é dedicação. Sem amor, não seríamos salvos, não teríamos o perdão de Deus. Foi por amor que fomos resgatados por Deus por meio de Cristo Jesus. Mas Deus, olha, prova o seu amor, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. O amor é uma dádiva divina aos homens. No amor, Deus se revelou a nós e nos deu desse amor pelo seu Espírito Santo. Por quê? Porque em nós, escute bem, em nós não há capacidade de amar. A gente pode gostar, simpatizar, ter empatia, mas amar de fato vem de Deus. Por quê? 1
1 de João, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é essencialmente amor. E nós não temos essa capacidade. Por quê? Porque isso foi destruído pelo pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, ele descreve que o homem está da cabeça até a planta dos seus pés, está todo contaminado. Todo contaminado. Nós somos salvos, não é por nenhum mérito ou virtude que nós tenhamos. Todas as virtudes e todos os méritos de nossa salvação está em Jesus Cristo. Ponto final. Quando Deus olha para nós, Ele não vê Silvio, Ele não vê Rose, Ele não vê Cleide, Ele não vê Abel, Ele não vê Tiago, Ele vê Jesus. Por quê? Se Ele olhar para nós e ver a nós, Ele automaticamente nos dará as costas. Lembra quando Jesus estava na cruz e exclamou: Eli, Eli, lema sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava vendo nós. Deus não compactua com o pecado, com as coisas erradas. Como pode uma pessoa que se diz cristão, crentes, filhos, servo de Deus, viver na vida de pecado? Não tem como. Não tem. Deus nos chama todos os dias ao arrependimento. Todos os dias. E dentro desse contexto, irmãos, não há em nós a capacidade de amarmos como Deus nos ama, porque o seu amor é puro. Tanto no sentimento quanto no tratamento. O amor de Deus ele é puro, tanto no que ele sente, quanto na ação dele. Quantos de nós deixamos, escuta aí, mudamos o tratamento com outras pessoas por qualquer falha? Mas a gente diz que ama. Mas qualquer falha a gente já muda o tratamento. Porque em nós desperta sentimentos completamente adversos à essencialidade do amor. Porque, como a gente leu, Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores. Nós não servíamos, não seguíamos, não adorávamos, não amávamos, mas Ele já nos amava. Não foi nós que fomos a Deus, foi Deus que veio até nós. O homem erra e se esconde. Deus vai lá e diz: Adão, onde tu estás? Ele disse: Senhor, quando eu ouvi a tua voz eu me escondi. Mas Deus foi lá onde ele estava. Foi atrás dele. Disse: por que tu fizesse isso? Sim. Ah, não. Ele disse: foi a mulher. Perguntou a mulher se foi a serpente. Deus foi atrás. Porque o pecado traz vergonha. O pecado traz a trava da timidez. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes não quer admitir. Porque quando você peca, entre outra coisa, pior ainda, mais do que o pecado entranhado, é o orgulho de não admitir.
Você sabe por que Satanás não tem perdão para ele? E os anjos caídos não têm perdão? Porque eles tiveram acesso a coisas, como diz Paulo, que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu. Eles tiveram acesso. Então eles não tinham nenhum motivo para pecar. Não tinha. Eles tinham a eternidade a seu favor. Não cansavam, não precisavam comer, não precisavam dormir. Eles desfrutavam do melhor do Pai. Deus com certeza o fez, não porque ele é mau, porque em Deus não há maldade, mas Deus o fez, o expulsando dos céus pela rebeldia, pelo conflito, por gerar ali divisão. E o amor não divide, o amor junta. É tanto que a palavra de Deus diz: aquilo que Deus uniu, quem une é Deus, não o separe o homem. A intolerância do ser humano. Porém, nossa forma de amar está corrompida pelo pecado e é necessária a intervenção divina para aperfeiçoar esse amor que foi gerado em nós pela ação do Espírito Santo. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma das características do fruto do Espírito, uma não, a única característica do fruto é amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Dentro do fruto do Espírito vem as características. Aí vem mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, fidelidade. Essa ação do fruto do Espírito Santo em nós vai aperfeiçoando o caminho da excelência. Da excelência do amor. Na primeira epístola de João, vamos lá, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16 ao 18. É forte, mas é necessário. Diz assim: portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O que é que João está dizendo? Aquele que permanece amando, está em Deus e Deus nele. Ou seja, se ele não ama, é porque ele não está em Deus. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós. Olha, aquilo que eu falei há minutos atrás. O fruto vai aperfeiçoando o caminho da excelência do amor, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. Aí ele diz: no amor não existe medo. Medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ah, pastor, já tive tanta decepção. Vai continuar tendo.
Mas você ama? Jogue fora o dedo. Continue amando, mesmo que você não seja retribuído. Porque, irmãos, nós temos esse hábito. Nós temos a necessidade de se sentir amado. E quando nós não nos sentimos amados, mas nos sentimos traídos, ou mesmo desprezados, nós temos a tendência a voltar a ter relações com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, porque ficou o medo do trauma, a ferida que ficou, e fica, e se? E se acontecer de novo? E se for a mesma coisa? É um medo. Mas quando a gente ama, de fato, de verdade, a gente confia em Deus, que trará justiça sobre aquilo que foi posto em nós. Porque quem pôs amor em nós foi Deus pelo Espírito Santo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado. É o que está escrito aí na palavra. Não está aperfeiçoado. Eu estou com medo. É normal? É normal. Mas não deixe o medo te dominar. O medo não é a ausência de coragem. Mas a coragem é ela que controla o teu medo e te dá a decisão de ir em frente. Olha Jesus orando. Pai, passa de mim esta dor que eu estou sentindo por causa do meu amor pelas pessoas com as quais eu vou morrer. Eu estou com medo. De tal forma, Pai, que o meu suor se tornou em sangue. Todavia, não faça. Mas, olha aí, o amor, ele coloca a vontade consciente e coerente da missão, não da situação. A missão que Deus lhe deu, você tem que fazê-la com amor. Mesmo que conscientemente você quer fazer. Mas o sentimento da dor da missão, muitas vezes faz você querer parar. Porque você está olhando para dor. Passa. Todavia, não faça. O meu desejo, o meu sentimento que eu estou sentindo agora é de parar. Mas que não faça o que eu estou sentindo, faça a tua vontade. Desse jeito. É fácil? Não. Mas não é impossível. Porque quem nos capacita pelo Espírito Santo é Deus. Ainda em 1 João, capítulo 3, verso 16 ao 24. João 3, 1 João, viu? Não é Evangelho, é a primeira epístola. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos. Aí ele diz: se alguém possuir recursos materiais e ver seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível nele o amor de Deus? Como? Porque quem ama sente compaixão. E vendo a Jesus, olha, a viúva de Naim estava saindo da cidade. Ela era viúva, já tinha perdido o marido, agora perdeu o filho. A Bíblia diz: e vendo-a,
teve compaixão. Ela não pediu nada. Ela não falou com Jesus, ela não dirigiu a voz a Jesus, mas Jesus viu, e quando Jesus viu, ele sentiu compaixão. Por quê? Porque ele amava. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes em verdade. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Obediência não tem a ver com sentimento, obediência tem a ver com o que eu entendo em Deus para comigo e de mim para com Deus. Ora, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros assim como ele nos ordenou. Eita, é ordem. É uma ordem. E amar é serviço, doação. É se esforçar. Não tem aquela pessoa que você sabe que é limão. Tem aquela pessoa chamada limãozinho, que é azedinho, e você faz, Jesus, me dá graça. Aí você abraça, diz, suspira assim, ó. Jesus, me ensina a amar. É aquele que você chama de amigo na hora que está sendo traído. Amigo, a que viestes? Quando Judas foi entregar Jesus para os soldados romanos, Judas beijou Jesus e Jesus disse, amigo, a que viestes? Tratou ele bem quando ele tinha todo o direito de tratá-lo mal. Porque ele estava cometendo um grave pecado. Ele vendeu Jesus. Quantas vezes nós somos vendidos? Às vezes não é nem por, não precisa nem pagar, é vendido até de graça. E a gente, não é? O maior exemplo está em Jesus. O Evangelho, irmãos, não é o que muitas pessoas pensam ou acham. Grito, pulo, que o pessoal classifica isso como poder. Lógico que nós podemos receber uma carga de poder do Espírito Santo tão grande que a gente pode não suportar. Desmaiar. Como já aconteceu aqui uma vez, no culto de domingo, a igreja muito cheia, nós fomos orar por um grupo de pessoas e Deus derramou uma carga de unção tão grande que quando eu coloquei a mão sobre um rapaz aqui que já está na glória, Jonatas, ele desmaiou de tanta unção, começou a falar em mistério, pois não aguentou, desmaiou de tanto poder. Pode acontecer, mas a maior manifestação do poder do Espírito Santo é quando a gente, olha, começa a ser transformado, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 8, ele diz que nós fomos sendo transformados de dentro para fora, de glória em glória, até que nós reflitamos, possamos refletir a imagem
começa assim. Línguas, profecia, os dons espirituais é consequência. O púlpito não é palco. O púlpito não é lugar de show, de estrelismo. Igreja, como alguns veem, não é uma banca de comércio. Não. É do púlpito que sai a mensagem de Deus para a igreja. É o que a palavra de Deus diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Verso 24 do capítulo 3. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles, e assim conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que nos outorgou. Tem tradução que diz que nos é dado. O amor pode acabar, o amor pode esfriar, desaparecer ou ser sufocado pelas rotinas, pelas feridas e pelas palavras malditas. O amor sozinho é frágil. Por isso Jesus disse: não vos deixarei órfãos, porque a gente não conseguiria amar sozinho. Tem que vir dele. Vamos lá, Evangelho de João agora. De 6 a 18. 14, 16 a 18. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei, voltarei para vós. Ele voltará como? De que forma? Pelo Espírito Santo. Ou seja, nós não temos a capacidade de amar estando só. Porque o amor, ele é cúmplice. Ele anda atrelado, ele anda junto de alguém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando Jesus veio ao mundo? Quando Jesus, presta bem atenção. Quando Jesus veio ao mundo, no céu, ele era chamado como? Ele era chamado de filho? Ele era chamado de Jesus? Não. Não era. Por quê? Deus, o próprio Deus, na sua multiforme sabedoria, como diz 3:10 de Efésios, ele, em sua essência santa, plena e eterna, ele quis se manifestar a nós na pessoa de um homem. 5:19 da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: mas Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, se manifestando ao mundo e trazendo o ministério da reconciliação e não imputando aos homens os seus pecados.
Ah, pastor, mas aí a gente vai falar de Trindade. Não dá para falar. Isso é só para vocês terem uma ideia. Filipenses 2 diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, tomou outro nome, que não era Yahvé. Que sendo Deus, não teve por usurpação por ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, de homem. A humilhação de Deus foi tornar-se homem. Deus se humilhou. E às vezes a gente não se dobra. Eu estou certo. Eu estou certa. Quebra a cara. Vai sofrer muito. Não são os títulos, as patentes, as honrarias humanas que nos dá autoridade nos céus e no reino espiritual. Elas são às vezes necessárias por uma questão de identidade, para que saiba assim, o que é e o que se deve fazer. Mas a verdadeira autoridade está na essência de Deus em nós. Jesus é Deus que se humilhou, tomou essa forma para passar tudo que nós passamos. Como diz a carta aos Hebreus, do capítulo 7 ao capítulo 10, ele fala sobre isso. Um sacerdote que se compadeça de nós, que não sinta a vergonha de nós e que nos chame de irmãos. E quando Jesus veio ao mundo, você pode observar que está lá escrito em Mateus 1:21, e chamá-lo de Emanuel. Mas não é Jesus? Por que Emanuel? Deus conosco. Se humilhou. Uma das coisas, irmãos, que Deus não suporta é humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, porque não adianta orar sem humilhação. Se humilhar e orar. Aí ele diz: então eu ouvirei do céu. Mas tem pessoas que vão orar: Jesus, eu estou aqui, olha, eu tenho aqui para lhe pedir isso, e tudo bem, resolva. Amostradinho, né? Estou já carimbando o passaporte dele. Sem carteira de fora. Pois é. O Espírito Santo veio estar conosco para nos ajudar a amar. Porque a gente sozinho não ama, não. Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar você só. Porque se você ficar só, você não tem capacidade de fazer nada. Principalmente de amar. Por isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Em Provérbios, vamos ver, Provérbios 27. Eu amo esses versículos. My God. 27 de Provérbios, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão feita com franqueza. Olha, melhor é a repreensão feita com franqueza
franqueza do que o amor não revelado, encoberto, escondido. O que é que Salomão está dizendo aqui? Ele está dizendo que quem repreende ama. É melhor a repreensão feita com franqueza, porque está revelando o amor verdadeiro. Franqueza fala de sinceridade. Aí ele diz, do que o amor não revelado. Aquele que ama, mas diz assim, não tem nenhuma atitude. Eu amo, mas não tem ação. Eu amo, mas não faz. Eu amo, mas não muda. Está lá escondido. Fica lá, sofrendo na tuia, como diz o Matuto. Mas quando tem alguém que fala, que repreende, você é muito chato, você é muito ignorante, você não tem paciência. Mas isso está revelando o verdadeiro amor. Porque está repreendendo para lá na frente a pessoa não sofrer. Mas as pessoas só entendem porque o pastor só gosta da irmã Natália. Só vejo o pastor conversando com a irmã Natália. Não é? Mas quando é comigo, ele não quer nem falar. Ele diz, ó, fala logo. Porque tem gente que pensa assim, não é? Às vezes, irmãos, a gente está vendo coisas, alguma coisa, que a pessoa não está vendo. Que é o discernimento, a experiência, o conhecimento, o entendimento faz a gente ver. Aí a pessoa comigo é assim, só sabe que está me repreendendo, nunca me dá um elogio. Entende, irmãos? Quem ama, exorta, fala. Vamos ler, escuta aí o versículo 6. Quem fere por amor demonstra o quê? Lealdade. Quem fere por amor demonstra lealdade. Mais falsos são os beijos do inimigo. Você já pensou alguém lhe machucar porque ele ama? E aí? Aí você vai dizer, isso não é amor, não. Porque quem ama não machuca. Olhe. É a mesma pergunta que me fizeram um dia. Quem ama trai? Aí eu disse, trai. Porque amor não tem a ver com traição. Traição não tem a ver com amor. Traição tem a ver com biologia. Que é polêmico, né? Mas a gente, na próxima mesa redonda de casais, a gente vai falar, responder as outras perguntas, a gente vai falar sobre isso, né? O que realmente sustenta um casamento é a decisão de sempre estar fazendo a coisa certa. Estou decidido a fazer a coisa certa, independente de quem faça a coisa errada. Eu decidi. É acordar todos os dias e escolher e dizer, hoje eu vou lutar por nós. Mesmo quando o sentimento vacila. Como assim? Quer desistir, não tem mais jeito, eu já fiz de tudo, ele não me vê, ela não me vê, ele não me enxerga, ela não me enxerga, ele é que está assim e não vai mudar. Mas você que escolheu o caminho da excelência, você opta em dizer, eu vou seguir em frente. Aí a gente volta para Coríntios 13. Vamos lá? Coríntios 13, verso 4
4-8 diz assim: o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, nem é arrogante. Não se importa de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enraivece com facilidade. Não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua fidelidade está na verdade. Olha, tudo sofre, tudo crê, tudo, olha, tudo espera. Você não quer esperar? Eu não quero esperar. Eu quero resolver tudo de uma vez. Resolve. Deus que tem o poder de resolver as coisas num piscar de olho, não faz? Por quê? Por que Deus não faz? Ele tem poder para isso. E a gente quer estalar o dedo e resolver. Resolve não. Tudo é um processo. É gradativo, é lento e é doloroso. Aí ele diz assim: o amor, versículo 8, o amor jamais acaba. Mas pastor, mas o senhor não disse que o amor não sustenta o casamento? Não, sustenta mesmo não. E aqui está dizendo que ele não acaba. É verdade. Quantas pessoas, irmãos, que já passaram por divórcios, ficaram os traumas, ficaram as dores, ficaram as decepções, mas o amor permaneceu. O respeito, a consideração. Não conseguiram mais estar juntos. Porque eles deixaram que o amor deles se tornasse frustração. Porque não souberam canalizar da forma certa. Porque o amor não morre. O amor esfria. O amor desvanece. Aí ele diz, para concluir: todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Mas quem ama, permanece para sempre. Casamentos fortes, escuta aí, não são feitos só de beijos e promessas, mas de perdão, diálogo sincero, de cuidado nos detalhes. São construídos por quem entende que amor é verbo e não apenas emoção. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O amor é o verbo, é a personificação do amor, é Cristo. E a gente precisa conjugar o verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Vós ameis, nós amamos e eles amam. Conjuga o verbo. Não conjugue emoção, porque a emoção, quem vive de sentimento, de emoção na relação, ela vem e vai, ela sobe e ela desce, mas o amor verdadeiro permanece.
Nós temos um exemplo de um amor provocado por um sentimento, por uma emoção, um amor trágico, um sentimento trágico, um sentimento de dor, um sentimento terrível. Está em 2 Samuel capítulo 13, a gente não vai ler porque é muito, mas você anota e lê, depois você escuta o vídeo lá no YouTube, anota e vai ler. Fala da história de Aminon e Tamar. Eram irmãos por parte de pai. Aminon era filho de Davi com uma de suas esposas e Tamar era filho de Davi com outra esposa de Davi. E a Bíblia diz que Aminon se apaixonou por Tamar. De tal forma que Aminon se fez de doente. Foi até o pai, pediu ao pai que o pai deixasse a irmã cuidar dele. Tudo arquitetado, tudo armado, porque ele tinha um sentimento que ele achava que era amor, mas era um desejo maligno, era um desejo nocivo e destruidor. Pois Tamar era muito bela. Pessoas que se encantam com a beleza, mas quando estão próximos descobrem que era somente um desejo passageiro. E Aminon abusou de sua irmã Tamar, provocou um estupro dentre sua parentela de tal forma que criou uma destruição avassaladora da família. Tamar era irmã legítima de Absalão, que a Bíblia classifica Absalão como o homem mais belo que já andou nesse planeta Terra. Era Absalão. E a Bíblia diz que Absalão ficou tão revoltado que deixou passar-se o tempo até que todos pensassem que ele havia esquecido. Mas quando menos se esperou, Absalão matou o seu irmão Aminon. Porque, olha, um sentimento que surgiu e ele pensou que era amor, que trouxe morte, que trouxe destruição. A gente precisa, irmãos, olha, discernir. Discernir. Escuta, se o seu casamento está por um fio, você precisa mais do que amor. Você precisa de quê, pastor? De direção. E quem dá a direção? O Espírito Santo. Busque em Deus a direção necessária. Busque em Deus a orientação necessária. Ore. Não existe casamento perfeito. Eu acredito que nesses próximos encontros que nós iremos ter, as mesas redondas que nós iremos fazer com os casais, vai sair muita coisa. Muitas perguntas e respostas que irão deixar muita gente boquiaberta. Mas separar nunca é a solução. A solução sempre é chegar a um consenso. Ah, pastor, não chegou? Paciência. É o que a palavra diz. Dureza do coração, orgulho, não admitir que está errado. Aí depois diz assim: eu estou nessa situação por causa de fulano. Eu estou nessa situação por causa de fulana. Não, você está nessa situação por causa do seu orgulho. Sua inflexibilidade.
E se você entendeu, irmãos, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Não ouvi. Sim. A palavra de Deus é bem clara, diz que o cônjuge ganha o outro cônjuge sem palavra, mas com a vida. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 a 7. Você pregou, você falou, não ouviu? Ora e se comporta como crente. E Deus vai fazer o resto. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, mas Cristo é o cabeça do marido. Fala com o cabeça dele. O cabeça dele pode torcer o pescoço dele. Como assim, pastor? Botar a cabeça dele num lugar. Deus pode. Agora ele, olha, eu não aguento mais. Não dá mais. Não é. A não ser que ele parta para a agressão, lhe bater, lhe ferir, aí não. Aí não. Vai na paz, Deus te abençoe, vai com Deus, que tu mudes, mas partir para isso, não. Não fique esperando a morte chegar não, viu? Não fique esperando a morte chegar não. Partir para a agressão. Olha, meu filho, é até hoje. Não, me perdoe, não vou mudar, não. Acabou-se. Você não sabe como. Essa semana eu estava vendo uma reportagem. Um casal jovem, ela tinha 30 anos. Não queria mais se relacionar com ele. Não sei, a reportagem não diz os motivos. Ele foi lá no trabalho dela tentar reatar com ela. Ela disse: não, não quero, não dá mais. Ele foi e matou ela lá no trabalho. Depois se matou. Atirou nela. Depois que atirou nela, ele mesmo se matou. Os dois foram para o inferno. O que adiantou? Por isso, irmãos, o que eu tenho dito e disse nos vídeos passados, relacionamento é para a gente adulto, maduro, buscar conhecimento, amadurecer a relação. Lógico que ninguém começa conhecendo e sabendo de tudo, mas se prepare. Ah, eu quero casar, você quer? Se prepare para casar. Conheça sobre casamento, conheça sobre o comportamento feminino, conheça sobre mulher. Não, é porque eu estou apaixonado, pastor, ela é muito linda. Ele é um gato, pastor, cuidado que gato arranha em mim. Vai arrancar a lã da ovelha. É melhor, escuta, é melhor tu pegar uma ovelhinha que tem aquela lãzinha escurinha, né? Meladinha da poeira, da jornada, mas que é ovelha. Do que tu te engraçar da cabrita branquinha que tem chifre. Isso? Aquelas cabritas branquinhas, bonitinhas, eu não sei se você já criou cabra. E eu vi minha cabra quando dava cria, muitas vezes ela dava cria aqueles todo branquinho do olhinho amarelo. Mas quando começava a crescer o chifrinho também, estou aqui. Não é? Então a gente precisa ter cuidado, é melhor uma ovelhinha, com uma lãzinha melada da poeira da estrada.
do que uma cabrita, toda branquinha, do olho amarelo, mas de chifre, para ter filhos. Amém? Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos,